Oi, vou começar aqui agora. Tudo jóia? Boa tarde para todo mundo. Como vocês estão? Estão me ouvindo? As pessoas que estão entrando na sala aí já estão conseguindo me ouvir? Tá todo mundo aí? Paulo, Fabiana, boa tarde para todos. Olá, boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Quem está falando aqui é o Rodrigo Assis. Essa já é mais uma live que a gente está realizando pelo projeto Design de Interiores Brasil. Eu queria que vocês só me dessem um ok se todos estão me ouvindo normalmente. Estão ouvindo bem o meu áudio? Todo mundo me ouvindo? Estou vendo que já tem na sala o Paulo, a Fabiana, o Neandro, que está aqui também, que é um dos colunistas da revista Design de Interiores. Boa tarde, Juan. Boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos. Olá, Juan, tudo jóia? Maravilha! Então, assim, gente, essa aqui é a nossa live. Se não me engano, já é a live de número 34 que a gente está realizando. Essa aqui é a segunda que a gente está fazendo pelo YouTube, ok? Essa oportunidade de fazer, nós fazemos muito ou pelo YouTube ou pelo Instagram. Essa é a segunda que a gente está realizando pelo YouTube com o intuito de quê? Porque através daqui a gente tem uma dinâmica maior do que tem no Instagram. E a gente pode apresentar outros produtos, outras temáticas, algumas coisas que a gente pode compartilhar algumas imagens, discutir como é o tema de hoje, né? Que a gente vai debater sobre a questão do design de interiores para colecionadores. Eu, particularmente, sou um colecionador, eu gosto, adoro filmes. E o Neandro, que é o outro colunista da revista também, Design de Interiores, está aqui também, ele vai falar sobre isso, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu já vou colocar ele aqui, online aqui com a gente aqui, junto comigo, com você, para a gente começar a bater um papo, tá ok? Então, eu queria convidar aqui o nosso colega junto aí. Neandro, tudo jóia, meu amigo? Tudo bem? Já está online aí, todo mundo com você agora. Opa, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. E aí? Aqui é o Rodrigo, aqui é o Neandro. Ambos, nós somos colunistas da revista Design de Interiores Brasil, que já saiu a primeira edição há 2 meses atrás. A próxima edição é prevista agora para sair agora em julho. A revista totalmente gratuita. E a gente está com essa série de lives. A gente está fazendo uma média de 2 por semana com temas. Nós temos uma hoje. Amanhã à noite vamos ter outra com o Paulo, né? Vai ser às 19 horas e às 16 horas. E a gente vai debater sobre a questão da iluminação, os design exteriores para os móveis, tá bom? Leandro, o que você quer falar um pouco aí pra gente aí? Eu acho legal, Rodrigo. E de novo aí, boa tarde, pessoal. Legal ter vocês aqui com a gente, acompanhando mais essa live aqui do Design de Interiores Brasil. Reforço aí a importância, da gente ter esse canal agora de comunicação sobre design de interiores, uma coisa que a gente tem pouco, e a gente agora vai ter essa oportunidade de ter um excelente material aí à disposição, para profissionais, para quem estão ingressando na profissão e para os curiosos, para entender o que é de fato design de interiores, o que a gente faz, como a gente faz, isso é bem bacana. Eu sou designer de interiores, tanto por formação como por paixão, por amor e tudo mais, Eu sou ergonomista, eu sou um admirador, um entusiasta, desse movimento, inclusive. Tá? Hoje, como o Rodrigo disse, a gente vai tratar desse design de interiores para colecionadores. Eu, como colecionador também, como diria um amigo meu, que é um juntador, eu acho que eu sou um juntador mais do que um colecionador, e junto com o Rodrigo aí, que tem um colecionismo também direcionado, o que a gente chama no âmbito do colecionismo de foco. É legal que você tenha um foco, senão você fica louco e fica pobre. É legal você ter um foco no colecionismo. E eu acho legal a gente pontuar, Rodrigo, que essa história de colecionismo ela é importante até numa questão afetiva, emocional. Muitos carregam no seu colecionismo registro de história. Um registro de história de infância, um registro de história de passado. Quem gosta de coisas antigas, antiguidades, carrega consigo uma referência histórica. Tem o Paulo aí que está nos ouvindo, que valoriza demais a relação com a história, a nossa história, a história do Brasil, a história do mundo, a história do design de interiores.
E, nesse momento, essas histórias elas vêm ganhando mais relevância ainda, porque a gente está preso dentro de casa, a gente está se relacionando com a nossa casa de forma intensa, e essas reminiscências elas têm que estar ali nos cercando, né, assim, quase que fazendo um carinho, nos abraçando, nos envolvendo. Acho que é legal esse registro de história à nossa volta. E nada mais justo do que esse registro de história estar à nossa volta, muito bem posicionado, muito bem montado, muito bem iluminado, né? E esse é o cuidado aqui com essa live, da gente tratar disso dessa forma. O colecionismo, ele traz valor e preço agregados, né? Você valoriza um tempo, valoriza um momento da sua vida, um registro da sua vida, um registro da sua história, um registro da arte, e você deve valorizar isso. Isso nem sempre é barato. Tem colecionismo de peças baratas, sim, mas tem colecionismo de peças muito caras, né? E essa valorização, ela não é necessariamente relacionada a preço. O valor é outro. O valor é do apreço, da afetividade, da emoção, né, desse registro emocional e afetivo. Enfim. Eu até gosto de brincar com os colegas meus, amigos meus. Eu coleciono filmes e eu também tenho uma pequena coleção também de videogames. Aí quando algum colega meu comenta, principalmente essa coleção de videogames, olha, na minha época, quando eu era criança, eu não tinha dinheiro, grana para comprar videogames. Agora eu cresci e tenho condição. Acaba que esses videogames para mim é uma coisa nostálgica, é uma memória afetiva que está dentro da minha cabeça. Então a gente compra mais pela memória afetiva. Eu até tenho eles e eu não chego tão instalados. Às vezes eu vou lá e jogo, mas tem uma memória afetiva que vem atrás. Como os filmes ou coleções que a gente tem. É muito cabeçado por uma memória afetiva de uma época, de um costume, de uma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um filme que eu tenho todo especial, um filme que tem aqui, que toda vez que eu pego ele, eu venho com a memória afetiva com meu pai assistindo o filme na sessão da tarde, quando era moleque. Toda vez que eu pego o filme. Então muitos filmes, às vezes, ou peças, a gente nem pega, às vezes, nem pela qualidade do material ou pela qualidade da obra cinematográfica, por exemplo, mas uma memória afetiva que a gente tem. Quando a gente fala de coleção, de design interiores para coleção, é esse apreço de você guardar e arquivar essa peça na sua coleção. Como você pode fazer isso? Como você pode colocar isso? Às vezes você coloca lá entulhado no canto, ou às vezes você pode ter preocupação de colocar isso como um demonstrador. Com a minha coleção, por exemplo, eu vou ser bem sincero, diversas vezes eu me pego namorando ela, entre aspas, parado, observando ela, analisando. Eu já não sei quantas vezes já mudei os objetos de lugar, põe aqui, põe ali, põe aqui, põe ali, que é uma coisa de colecionador, né? E hoje a gente vai debater umas formas de como é que a gente pode construir esse espaço para essa pessoa que está colecionando, qualquer tipo de objeto que for, no caso, né? Aí... Exato. Pode falar, né? Pode falar. Rodrigo, deu uma falhada no teu áudio. Tá me ouvindo agora normalmente? Vocês estão me ouvindo agora? Normal? Tá me ouvindo? Tranquilo, né? Voltei a ouvir. Beleza. E aí, boa, agora sim. Quer colocar alguma coisa, Leandro? Ou senão a gente já começa a mostrar algumas coisas e vai debatendo? Você colocou legal essa história do registro cinematográfico, né, cara? Você lembrar... Passou agora o Dia dos Namorados, por exemplo, na sexta-feira, eu fui assistir um filme, né, com a minha esposa, e procurei um filme de quando a gente começou a namorar. Então, esses registros são bem legais. Você imagina a sala toda climatizada, pronta para um momento como esse, né? A cena certa, para o momento certo, para o que você vê à sua volta. E aí é legal a gente pensar também em posicionamento de tudo isso, né, cara? Um layout para um colecionador, um layout que seja na sala, num quarto, numa sala específica só para isso, né? E na hora que você chega e acende a luz e você cria aquela cena para aquele cenário, muda tudo, muda ali o momento de quem convive com aqueles espaços, muda a visão de quem está visitando. Porque tem gente que diz assim, cara, que loucura é essa? Pô, você coleciona bonequinho, brinquedo, DVD, VHS. Aí, quando é para obra de arte, é outra história. Aí eu aproveito a deixa para que quem estiver aí acompanhando a gente entender que, por mais que os exemplos aqui passeiem por colecionismos, seja do brinquedo, seja
do boneco, que tem gente que não gosta nem que chama de boneco, porque tem boneco que vai na casa dos 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. Então, cada coisa no seu valor, não necessariamente relacionada intimamente com o preço. Mas na hora que a gente vai falando isso, é legal que você entenda que ora é uma escultura, ora é um quadro, ora é um cartaz, né, ora é a tela de um pintor. Enfim, a ideia é a gente ir trabalhando, né, esse pensamento sobre o colecionismo, independente de ser um colecionismo de peças que você coletou em viagens que você fez. Né, eu já vi pessoas que colecionam souvenirs de viagem. Aí deixa tudo amontoado, né, cara? Tudo muito junto. Às vezes a gente tem dificuldade de ver o que está na frente, o que está atrás, o que está do lado, compreender aquela história. É legal, inclusive, criar um roteiro de exposição mesmo. A primeira viagem foi essa, depois nós fizemos essa, ou por região, né, ou por país. Enfim, criar uma história a ser contada, que isso também está muito em voga hoje, né, cara? Dessa coisa do storytelling que está envolvido com o projeto de design. O contar uma história, um registro da sua história. Né? Eu vou começar aqui mostrando aqui. É o seguinte, a gente pegou uma série de imagens que na verdade foram pessoas que mandaram pra gente algumas imagens de suas coleções para a gente bater um papo. A gente dá uma analisada na imagem. A gente não vai gerar aqui críticas destrutivas, vamos críticas construtivas sobre o espaço. Vamos ver pontos positivos, negativos, mas de uma forma que a gente pode até melhorar esse espaço. Como é que a gente pode construir e adaptar? Porque alguns colecionadores que mandam imagem para a gente, como eu disse, eles não são especialistas, eles podem ser especialista na área de atuação que eles gostam, que são a coleção. Mas eles não estão, às vezes, preparados para um trabalho de um projeto de interiores. Né? Como vai dispor aqueles objetos? Então, eles mesmos montam a estrutura. Eles não estão preocupados inicialmente com uma estante, uma iluminação, não mais. Eles pegam e colocam a amostra. Só que quando a gente tem um trabalho de iluminação, isso fica muito melhor para o seu projeto. Então, a gente vai dar alguns exemplos. Tem até exemplo do Neandro aqui, tem exemplos meus também que colocamos desses projetos para a gente mostrar qual foram as soluções que a gente conseguiu para poder resolver. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Bem, vamos para essa que está chegando aqui, está aqui online. Essa aqui é de um amigo, um colega meu, chama Fábio Ferreira. Ele é de um grupo de colecionadores que tem lá no Face, que tem vários grupos hoje, mas ele mandou para mim, é de uma coleção de filmes, ele no caso. E acaba que é o seguinte, eu como colecionador de filme ou qualquer outra pessoa, a gente sempre buscar as coleções de objetos que tem, vamos dizer assim, os gift sets, que são coleções especiais, né? Nessa imagem que ele está colocando para a gente aqui, a gente pode ver o quê? São duas estantes, uma de cada lado. Lembra que a estante do lado direito ela está em blocos fechados e a outra é totalmente aberta. E vamos dar uma analisada pela questão da iluminação. A única fonte de luz que a gente pode observar nesse momento aqui é somente uma luz que vem do teto. Né? Uma luz bem forte que está colocada aí pelo tipo, parece ser ou uma fluorescente compacta ou uma LED de bulbo, que está com a luz bem forte, uma temperatura de cor mais fria. Está iluminando tudo, só que está criando muitas sombras, né? Por causa das bancadas. A gente pode observar que aqueles objetos que estão colocados no fundo ali, no meio ali, eles têm uma sombra em cima dos objetos, né? Uma coleção como essa, olha essa outra aqui, por exemplo, a gente pode dar um close melhor nesses objetos. São prateleiras comuns, colocadas com mão francesa, parafusada e colocada nessa situação. É uma opção de você colocar também, né? O único detalhe que a gente pode observar aí é o quê? Como eu tenho uma prateleira escura, preta, e tem uma mão francesa branca, claro que essa mão francesa ela foi incorporada nessa parede minha branca. Mas quanto ao objeto da prateleira, ela ficou bem destacada. Então, de uma forma, a gente tem que brincar. Como é que a gente pode incorporar isso? Tem uma vez, eu me lembro um momento que uma vez nós tivemos um espaço, estava numa reunião, engenheiros, arquitetos e designers de interiores, todos eles conversando. E no meio dessa sala tinha uma pilastra. Aí estava debatendo que os engenheiros queriam tirar aquela pilastra, os engenheiros tinham que ficar aquela pilastra, os arquitetos tirar a pilastra e os designers de interiores incorporar a pilastra ao ambiente. Então, de uma certa forma, a gente tem que analisar como é que pode ser colocado aqui. É bacana ter feito isso, mas a gente pensar também numa solução de colocar uma parte de iluminação. Quer falar alguma coisa, Neandro? Vou falar aqui, ó, Paulo. Não, fica à vontade. Se você quiser concluir o raciocínio tá, aí. Então eu vou comentar um comentário aqui do Paulo Oliveira, o Thiago Bravanel, alucinado por suas diversas coleções. Sua nova casa foi toda projetada, pensando em expor todas elas. Só a porta de entrada já é um show à parte, tem vídeo no stand dele. Depois vamos dar uma olhada. Muitos dos colecionadores, eles incorporam isso como uma peça decorativa. A gente vai ver alguns exemplos aqui no futuro. Quando você entra na casa, é um show à parte, né?
Uma casa como essa aqui, que você tem todas essas estantes colocadas aqui, que é a forma mais simples de você colocar hoje os filmes, são as prateleiras. O conveniente que a gente pode ter num espaço como esse é a questão da sujeira, né, do pó. Acumula muito pó, objetos que ficam expostos assim nesse sentido. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente quer iluminar uma coleção como essa aqui. A gente pode fazer de diversas formas, ou tenta colocar, arranca tudo e coloca um armário tampando com portas. Mas não, a gente quer aproveitar essa mesma coleção, porque a gente tem cliente de vários níveis diferentes. Tem cliente que tem condição de comprar uma estante fora, custa 10 mil reais? Tem. Mas tem gente que não tem condição. Não, tem que aproveitar essa estante que está colocada aqui neste espaço. Então o que ele pode fazer é trabalhar lá em cima, naquele teto. Colocar uma iluminação assimétrica, no qual eu tenho uma luz, que ela vai banhar todas as prateleiras e fazer uma luz uniforme. Tá? Banhando de cima a embaixo. É uma opção também no caso. Ou a gente pode trabalhar com fitas de LED, ou um tipo de fita de LED colocada em cada prateleira. Tanto apontando para cima como para baixo. Lembrando que, quando a gente ilumina um objeto de baixo para cima, você tende a tornar esse objeto maior. Tá? Quando você ilumina de cima para baixo, você tende a esse objeto ficar menor. Então, normalmente, numa estante como essa aqui, num trabalho como esse, os objetos que estão em cima, seria bem interessante, a gente, de alguma forma, a gente conseguir projetar uma luz de baixo para cima. Porque a gente pode ver que na parte mais alta estão os principais objetos. Né? E se você observar o seguinte, isso é de todo colecionador. As principais peças estão sempre no seu olho de visão. Então, se a pessoa está acostumada, tem 1,70 m, essa peça principal está sempre nesse campo de visão desse colecionador. Se é uma peça que não tem tanto carinho, ou tanto apreço, ou tanta admiração, claro que todas as peças são admiradas. Mas aquelas que tipo assim, estão um pouco em segundo plano, ou elas ficam um pouco mais embaixo, ou ficam lá no alto. Ou, dependendo da altura, fica no alto para todo mundo ver. Nesse caso aqui, as principais peças que a gente pode ver nesse sentido são as que estão lá em cima e as que estão na parte de baixo. Né? Porque tem uns carrinhos distribuídos ali, uns objetos, que na verdade, igualzinho o Neno estava comentando, a gente fala que a pessoa não tem bonequinho, a gente tem action figure. Né? São reproduções em escala menor de personagens que muitas vezes esses personagens são personagens da cultura pop ou fizeram participação do nosso imaginário, da nossa infância, nossa adolescência. Eu, por exemplo, eu sou aficionado que ainda vou ter o carro do De Volta para o Futuro, do George McFly. Eu adoro aquele filme, não sei quantas vezes eu assisti, mas eu sou apaixonado por aquele DeLorean. Principalmente as 3 versões, né? Porque tem 3 versões de cada filme diferente. Claro, se você começar a ter um papo de colecionador aqui, vai começar a entrar umas lembranças, algumas coisas, que na verdade só o nerd, por assim dizer, vai saber sobre isso. Mas essa coleção aqui em específico, a gente poderia melhorar isso. Colocando uma luz por cima, poder melhorar. Talvez sem tirar. Agora, se a gente pudesse colocar uma estante. Tem até uma empresa, não sei se você já ouviu falar, né? Chama, aqui do Brasil, se não me engano, ela é de Curitiba, chamado Bauhaus. É uma empresa que faz móveis planejados, na verdade, planejado entre aspas, né? Eles vendem os móveis para colocar as coleções de filmes, DVDs e tudo mais. Quando eu montei a minha, eu quase comprei dele. Só que eu preferi fazer um projeto, eu mesmo projetei a minha estante para deixar ela para ocupar todo o espaço. Hoje eu moro numa casa, mas quando eu construí ela a primeira vez, era num apartamento, e no apartamento o ideal é você fazer com móveis planejados, pensar ocupar os máximos espaços daquele ambiente. Né? Porque o apartamento tem um tamanho fixo. Se você comprar um objeto com tamanho de que vem de fábrica, você pode perder 50 centímetros ali, 40 centímetros aqui, acaba ocupando muito espaço. Então, como a gente faz móveis planejados para a cozinha, por exemplo, de uma residência, ou os armários, ou os guarda-roupas, a gente pode pensar também para a coleção. Foi o que eu pensei para fazer para a coleção de filmes que eu tenho, que eu fiz uma estante projetada para lá, que era dividida em módulos. Aqui nesse caso, poderia ser feito nesse sentido aqui no caso. Pode ser colocado aqui também como estante. Aqui já é uma outra visão, né? Uma coisa que a gente está vendo, a gente só tem uma luz vindo de um ponto, ela vindo somente de uma lateral. Né? Quando você está na lateral, você está num ângulo de visão, está vendo que meus objetos estão na estante, lá à direita, ali do meio para a direita, eu não consigo ver direito os filmes por causa do brilho, por causa do reflexo da luz. Todo objeto tem uma reflexão de luz, tá? Mínima, ou baixa, ou alta. Então, essas coleções normalmente são envoltas por plásticos, ou papelão, ou material de plástico que tem alta reflexão. É importante estar preocupado com essa direção dessa luz. Ali está vindo uma luz natural, que me parece, uma coisa mais de fora. Eu não consigo perceber direito se tem uma luz, mas parece que tem uma luz natural que está vindo. Está rebatendo e está fazendo uma reflexão nesse caso. Por isso que é interessante, numa coleção, você vir com uma luz um pouco mais próxima de cima para baixo. Para você quebrar esse brilho que está acontecendo, esse reflexo. Porque muitas vezes não vai atrapalhar a gente o reflexo.
Mas o que pode incomodar é você não visualizar a sua coleção colocada ali, né? Aqui tem uma coisa que é bacana a gente lembrar o seguinte, gente. Às vezes o menos é mais, né? Então, se você fizer uma distribuição harmoniosa desses espaços, como está vendo aqui, eu tenho vários objetos. Tem muitos objetos, tem alguns que eu não consigo enxergar, que eles estão escondidos. Então, de alguma forma, é interessante você pegar aquelas peças principais e distribuir melhor, tá? A gente consegue ver aqui, por exemplo, num local, uma estante como essa aqui, eu tenho que parar um segundo e procurar onde estão os objetos que estão guardados aqui. Alguns estão escondidos. Mas, se a gente pudesse ver uma forma de distribuir eles e eu conseguir identificar todos os objetos separados do outro, seria maravilhoso. Até mesmo você colocando algum tipo de iluminação que seja focado, né? Já a parte de baixo, a gente tem uma estante ali, ó. Na verdade, tem algumas coleções de filmes e tem alguns livros também que pode ser parte da coleção da pessoa que está trabalhando. Ali dentro desse móvel, pode ser pensado também em colocar uma fita de LED. Lembrando que o LED emite calor, mesmo a fita de LED emite calor, tá? Caso você queira colocar uma fita de LED dentro de um armário, dentro de um móvel, não é recomendável você colocar direto na madeira, tá? Faça um perfil de alumínio, coloque ele lá dentro, fixe esse perfil de alumínio e depois você vem com a fita, a fita de LED e cola nela, tá? Se você colar direto na madeira, pode perder aderência, pode danificar a madeira com o tempo, entendeu? Então a madeira, o LED, o LED não tem calor, o LED tem calor sim. Um pouco, mas tem um pouquinho de calor sim, tá? Olha só, a câmera aqui, a gente está vendo um reflexo aqui no meio, é mais proveniente com certeza do flash da câmera, né? Porque a câmera está bem de frente, eu estou vendo um flash e está vindo uma luz lateral. Olha que a luz está vindo de lá, deve ser uma área externa, uma iluminação externa que está vindo ali pra gente ali, ó. Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado, tá vendo? Ainda tem muitos objetos, um na frente do outro. Principalmente o que? Eu observei a coleção, a primeira coisa que não veio aqui na minha frente, eu não observei direito, são os carrinhos, né? Esses pequenininhos. Como eles são pequenos, eu só observei numa segunda olhada. Então é interessante começar a distribuir melhor esses espaços nossos aqui, tá? Lá na frente, em cima também é a mesma imagem, só que de um outro ponto de visão. Essa aqui de cima já está mais interessante porque eu tenho alguns objetos que eles estão separados, tá? Nessa uma coleção como essa aqui, que nós temos muitos objetos, um ao lado do outro, o interessante é a gente trabalhar com uma luz uniforme, que vai fazer uma luz assimétrica, que vai pegar a parede fora a fora. Ah, mas como é que eu posso trabalhar com essa luz assimétrica? O ideal é você pensar com esse desenho. A gente pode trabalhar com luminárias assimétricas de LED, que você pode colocar lá dentro. Tem LED integrado. Você pode fazer um exemplo, que eu acho bem bacana, é de uma luminária que tem na revistaria Leitura, se não me engano agora. Que quando você visita ela, nas estantes que tem os livros, eles têm um braço de mais ou menos 50 centímetros. E nesse braço, fora a fora, é colocado uma luminária que é uma tubular de LED. E pelo desenho da luminária, a gente consegue uma luz assimétrica. Lembrando que quase todas as lâmpadas, praticamente todas, fora a categoria de lâmpada par, todas produzem fluxo luminoso. Que seria o quê? A radiação de luz em todos os sentidos. Então você tem que ter um controle dessa luz. Para onde que ela vai projetar a luz? Uma fita de LED, por exemplo, eu tenho um grau bem aberto. A fita de LED vai ter um grau de abertura que é 60 graus, 70 graus, é bem aberto. Então você tem que direcionar essa luz para um ponto onde você vai colocar, tá bom? Olha aqui, essa estante de madeira, a gente poderia trabalhar com um tipo de iluminação de duas formas. Como os objetos estão bem mais na frente, né, colocados para frente, a luz que vem de cima consegue iluminar. Ou, o que eu acho mais interessante, você colocar uma luz embutida dentro da estante. Tá? Aí nesse caso, teria que chegar os objetos um pouco mais para o fundo, porque se eu colocar uma luz ali em cima, ele vai projetar uma luz e vai dar uma sombra muito em cima desse objeto. Então eu consigo aproximar, afasto um pouco meus objetos mais para o fundo e coloco essa fita de LED apoiada lá em cima, que seria interessante. Se conseguisse colocar algum tipo de porta, seria ótimo poder fazer isso para proteger a nossa coleção. Aqui é a mesma, agora com o plano aberto. Na verdade, a gente tem dois tipos, tem praticamente três, né? Um plano baixo aqui, que já tem nossos objetos estão tampados. Um plano acima desse móvel, em que já estão os objetos. E temos lá em cima, em mão francesa, as estantes para colocar isso. Aqui é um outro ponto também desses objetos. Foto tirada com flash, então a gente vê aqui, ó. Tá vendo a iluminação de frente? Ao contrário daqui, ó. A minha luz está vindo de cima, que é a lâmpada colocada no meio da sala. Eu estou vendo um pouco de sombra no fundo. Como a luz vem de frente, está pegando um reflexo fundo lá no fundo do meu quarto lá. Então se eu conseguisse colocar uma luz embutida dentro do meu móvel, seria bacana.
tá? Tá vendo aqui embaixo também? Oi? Sim. Pode falar. Opa. Deixa eu aproveitar sua deixa para duas coisas. Deu umas cortadas às vezes aí no som. Você está me ouvindo? Certo. E aproveitar para você ficar atento aí o que pode ter acontecido aí na hora do corte do som. E outra, aproveitar essa relação aí de luz e sombra que você está falando. Eu costumo conversar com os meus amigos colecionadores sobre a importância, inclusive, da sombra em alguns, dependendo do que é exposto. Então, se você quer representar uma cena num diorama, talvez eu precise de uma carga dramática, digamos assim, né? E aí entra um facho de luz, entra uma luz mais fechadinha, valorizando uma peça do diorama, ou inclusive de uma escultura, uma obra de arte mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu ouvi o seguinte: escultura é para se ver em volta, dar a volta em torno dela, para se ver plenamente. E aí tem hora que a gente não consegue, né? Porque a coisa está exposta dentro da estante, dentro do móvel e tal. E às vezes essa relação que você está falando aí de hora entra a luz, hora entra a lateral, hora entra de cima, hora entra de baixo, vai dependendo também de como é que está organizado. Isso é para reforçar o que você está dizendo, no sentido de distribuição do que está exposto, como ele está exposto, em que móvel ele está exposto, né? A luz, ela vai valorizar muito isso. É legal que haja essa participação da luz, mas não adianta se o móvel ele não for um coadjuvante de atuação premiável, digamos assim, né? Porque ele vai contribuir muito com o que está exposto somado à luz. Se for só um, não vai resolver, se for só o outro, não vai resolver. Eu até acredito que a luz, ela bem posicionada, bem planejada, como a gente vem conversando, né? Ela vai valorizar muito as peças, mesmo num móvel ruim, num móvel que não é legal, num móvel não... A gente vê isso na TV, a gente vê isso em cenário, né? Tudo ali, de repente, meio no truque, colado com fita crepe, com um compensado que a hora não aparece porque está recoberto com papel, isso e aquilo, e a luz vem e valoriza a cena. É só para não perder aí a deixa desse acréscimo, né, da participação, da distribuição. Eu vejo aí, se você pudesse voltar uma imagem que aparece aquelas peças lá em cima, eu acho até que o seu amigo poderia valorizar mais ainda essas peças, porque elas são peças, às vezes, até difíceis de serem encontradas, né? Elas seriam tratadas como obras de arte mesmo, né, dentro desse contexto de colecionismo, a ser mais valorizadas, segmentadas ali com espaçamento, dentro de um nicho, com um ponto de luz incidindo, né, em particular sobre cada uma delas e tal. E aí, lembrando que também vai ter um trabalho de teto, um trabalho no móvel, como você vem dizendo. Na hora eu vou ter a iluminação um ponto só. Já a gente vai ver um exemplo aí, né? Só tinha um ponto, né? E aí o que faz? Né? É só para reforçar essa relação, para não perder o mote aí, que eu fico aqui imaginando, pensando um monte de coisa. É para a gente entender, mas ótimo. É isso aí. Eu defendo sempre que a luz ela pode matar ou salvar um projeto. Ela não pode matar. Se tem um profissional envolvido, né, cara? Se você tem essa oportunidade de ter alguém te orientando, não pode matar o que você tem de valor. Né? Era só isso aí. Até a Rosana faz um comentário ali no YouTube ali, ó. Um fundo mais claro nessa estante diminuiria o peso do conjunto? Com certeza diminuiria. Com certeza ficaria muito mais leve nesse sentido. O que acontece às vezes é que o colecionador, dependendo do seu nível, ele planeja a estante num tamanho, no espaço do tamanho. Eu, por exemplo, quando eu comecei, era a cabeceira da minha cama. Aí foi ganhando forma, foi ganhando volume. Então, num caso como esse aqui, por exemplo, às vezes ele aproveitou um móvel que já tinha na casa dele para colocar os objetos. Porque às vezes comprar um móvel novo fica muito mais caro, né, para um colecionador, para poder fazer isso. Porque vai aumentando e vai aumentando. Acaba que assim, lembra, gente, um colecionador não tem como delimitar assim, ó, você vai comprar só este móvel, acabou, não compra mais nada, não dá.
Quem coleciona filme vai estar comprando, compra, e ele vai colocando. Acaba que esse projeto da estante dele, se ele é meio que mutante. E vai crescendo, tanto que você pensa, vou colocar somente no escritório. Quando você observar, já tem coisa colocada no escritório, na sala de estar, já tem no hall de entrada, tem no quarto. Você consegue achar até peças dentro do banheiro, de alguma posse. Você começa a espalhar. E tem mais, Rodrigo. E ainda tem mais. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ainda tem um detalhe aí. Tem colecionadores, ponto 1, vai preferir comprar uma outra peça ao invés de comprar o móvel, né? Tem disso. Então tem uma peça ali que o cara está de olho, ele tem uma oportunidade. Isso vale, como eu disse, para qualquer situação de colecionismo, né? Fora isso, tem a questão do improviso mesmo que você está falando, até na hora de guardar caixas, porque tem um colecionador que não se desfaz das caixas, porque na cabeça dele, um dia ele vai precisar, um dia ele pode ser que ele queira se desfazer, ou a caixa é importante, a caixa valoriza. Tem um cara que guarda a caixa do produto e a caixa de transporte do produto, que é a chamada caixa parda. Tem gente que guarda os HQs, os livros, com o saquinho que vem, com o plástico que vem. Então vai ter essas loucuras aí agregadas, onde você vai ter que pensar a iluminação, o móvel que guarda o excedente, o móvel que guarda a caixa. O excedente que eu digo é aquele item que você comprou e você não consegue expor. E aí, só para trazer à tona sempre essa relação de colecionismo múltiplo, né? Eu posso ter feito 1 milhão de viagens e tem souvenirs que eu tenho guardado ainda, não consigo expor porque não tem espaço. Então tem que pensar o espaço de guarda. Eu, por exemplo, eu tinha um espaço que era a casa dos meus pais para guardar as caixas, para ficar lá. Porque eu pensava, um dia eu vou vender, porque olha só, para você ter noção, um produto que você, sei lá, um filme, um action figure, um objeto que custa, sei lá, R$100. Se você vender ele com a caixa, praticamente dobra o valor. Você consegue vender por R$200. Porque é acondicionamento, porque muitos objetos como esse, até como ele é guardado, vira uma peça de decoração mesmo. Eu tenho alguns aqui que eu não tenho mais a caixa, porque eu não quero desfazer delas. Mas eu tenho alguns objetos que eu guardei dentro da caixa. Porque a caixa compõe junto com a art figure, junto com a peça que você comprou. Normalmente é um conjunto só para você trabalhar, né? Então isso aqui até a limpeza também é complicado quando estão expostos. A coleção sabe você como é, nunca acaba, parece árvore daninha, a Rosana falando. Isso nunca acaba não. Por isso que é bom você estar tampando a sua coleção, né? Aqui ele colocou nas imagens alguns detalhes aqui, mas essa aqui já no caso é uma coleção que o Neandro agora, o colega dele, passou pra gente. Um amigo dele agora passou. Aí eu queria que você, Neandro, você falasse um pouco já sobre essa em específico, que é do seu colega, do seu amigo. Eu tô esperando o velho delay aqui, chegar a imagem. Porque pra gente aqui, gente, demora de 3, 4 segundos depois, chega a imagem lá no YouTube, tá? Essas imagens aí, né? Essa é uma das imagens que foi enviada pelo amigo Rogério, né, que é um colecionador de estátuas de figuras de heróis, enfim. Então, ele está nesse foco, né, das estátuas, e ele tem esse cuidado de sempre proteger com as cúpulas. Tá? Então, ele encontrou esse recurso de iluminação. Né? Até para iluminar, né, no caso do Rogério aí, como de muitos colecionadores, é mais complicado porque o trabalho requer um trabalho de teto, inclusive. Então, esse foi um recurso encontrado por ele para tirar o máximo partido da iluminação para as peças. Então, ela está toda cercada em vidro, está protegida. Legal a ressalva da Rosana, aí, como bem pontuou, inclusive, o Rodrigo, porque a gente precisa de um móvel que proteja as peças. A gente precisa de recurso que proteja as peças. Olha como é que é um conjunto de coisas a serem pensadas. Eu tenho a peça, ela precisa ser exposta, ela precisa ser protegida, ela precisa ser guardada, ela precisa ser iluminada. Dependendo do recurso que eu uso de proteção, se for vidro, se for acrílico, aqui, por exemplo, eu tenho umas peças que são protegidas nos nichos com tampas de acrílico. Então, dependendo da incidência da luz, eu tenho uma reflexão, vai gerar um incômodo visual, gera um certo ofuscamento e outro cuidado que se tem que ter, né? Junto de coisas que você precisa imaginar. Quando o Rodrigo falou que começou com um item de cabeceira, eu lembrei do Rogério, porque ele
ele tinha uns itens guardados no quarto e hoje estão expandidos pelo apartamento dele, estão espalhados pelo apartamento dele, e sempre nesse recurso, né? Eu acho, né, e aí o Rodrigo pode falar melhor sobre a iluminação, eu acho que enquanto recurso de exposição, a gente pode explorar enquanto móveis, por exemplo, esse grande cubo de madeira, sempre com um espaço para guarda. Então, ali, de repente, ao invés de uma caixa, um bloco de madeira, um espaço com portas, mesmo que seja oculto, para parecer um monolítico, não quer dizer, para que você tenha a forma monolítica, mas que dentro você possa guardar alguma coisa, até o material de limpeza, você precisa limpar as peças também. Tá? Então, é legal a gente aliar recursos. A posição do TV, a altura da base, a que altura vai estar a peça, por onde vai incidir a iluminação, como é que você vai tirar a peça para limpar, porque chega uma hora que precisa limpar mesmo estando protegido, porque dependendo, nesse caso do Rogério, a cúpula fica quase que selada, então para entrar poeira é mais difícil, mas ele tem que tirar, ver como é que está, se deu um mofo, se deu algum problema, né, para avaliar. Se você quiser passar, fica à vontade, ou se você quiser comentar aí a iluminação nesse caso, fica à vontade aí das cúpulas. Aqui nesse caso aqui, né, é uma visão já geral do quarto dele, né? Do quarto dele onde está colocar todas essas cúpulas. E a única fonte de luz, pelo menos, que eu estou vendo que tem nesse local aqui, é somente a luz que vem de fora, que é a luz natural. Né? A gente pode ver que está dando muito brilho, muito ali, e criando muitas sombras. Né? Então, como é que a gente poderia trabalhar melhor um pouco essa iluminação? Se a gente colocar uma luz de cima para baixo, principalmente por causa da altura dos objetos, aqueles objetos estão numa parte mais alta, se a gente colocar um foco de luz, uma coisa que vem em cima, a gente vai ter dois problemas, que é a questão do brilho que vai ter com esse material. Pode ser plástico ou vidro, isso, eu não estou bem certo agora sobre que tipo de material que é esse colocado, o pessoal faz com vidro ou faz com plástico, essa cúpula para você proteger, que é bacana contra pó. Só que você vai ter brilho, e se a pessoa aproximar para ver o objeto, dependendo da abertura desse faro de luz, vai vir bem no olho e vai dar ofuscamento. Então, no caso, uma situação como essa aqui, a gente tem umas barras de LED hoje, umas fitinhas de LED hoje, que ela já vem numa estrutura que ela vem inclinada. Você pode colocar ela na base dessa estrutura de madeira, projetando essa luz de baixo para cima. Além de iluminar bem a peça, a gente vai ter uns efeitos cenográficos interessantes aqui nesse local. Primeiro, eu tenho uma luz de baixo para cima. Vai dar uma certa dramaticidade dos objetos que estão decorados aqui. Segundo, eu vou conseguir projetar uma sombra lá no fundo na parede. Então eu consigo um outro desenho nesse sentido. Terceiro, até, dependendo da posição e o brilho dessa luz, eu consigo dar uma pequena valorizada nos meus quadros que estão lá na parede. Então, ou eu posso aproveitar a mesma luz que está colocada dentro desse espaço, dessa caixa de baixo para cima, ou ainda mais, onde eu tenho colocado ali, ó, aquelas prateleiras ali, a gente pode vir com pequenas lâmpadas de croy, com mesmo fita de LED mesmo, colocadas inclinadas, para iluminar aqueles quadros que estão na parede fora a fora, para iluminar. E ainda mais uma coisa, também que tantos fatores que a gente pode colocar, trabalhando com temperaturas de cores diferentes. Lembrando uma coisa, temperatura de cor e reprodução de cor são coisas distintas. Eu posso ter uma lâmpada que ela tem uma temperatura de cor quente, neutra e fria, e reprodução de cor 100. E eu tenho lâmpadas que posso ter uma temperatura de cor quente, neutra e fria com reprodução de cor baixa. Então procurar uma boa reprodução de cor também, porque são obras para você mostrar as cores dos objetos. Tá? Há muita gente que tenta colocar e coloca uma lâmpada de LED com cor mais quente. Bacana, fica bonito, mas cuidado que as lâmpadas que nós temos hoje no mercado com temperatura de cor quente, às vezes ela distorce a cor do objeto. Tá? Tem lâmpadas com temperatura de cor quente que deixa a cor real? Bacana, tem. Mas tem que ter uma certa preocupação quanto a isso, tá? Deixa eu ver se tem mais imagens aqui dele aqui, ó. Agora essa aqui já é uma do Neandro, para ele falar. Então já que é uma coleção particular dele, ele agora pode descrever um pouco mais como é que foi o projeto, como é que ele pensou esse espaço para essa coleção dele aí. Vamos esperar o delayzinho. Opa, beleza. Eu vou voltar um pouquinho só na história disso aí, porque é bem curioso. Tá? A minha coleção, ou parte dela, eu não sei nem se eu devia, né, explorar isso, mas vamos lá. A minha coleção
ela não é tão grande como de alguns amigos meus, até gostaria que fosse, mas obrigatoriamente chega uma hora que a gente tem que dar um tempo, né, cara? A gente tem que dar uma limitada, porque senão, enfim, a coisa extrapola. Mas muito da minha coleção ficava dentro do quarto de hóspede. Pra vocês terem uma ideia, meus pais dormiam assim, cercados de bonecos, de figuras de ação. Eu não tenho esse grilo de chamar de boneco, porque é boneco, só que são bonecos de luxo, digamos assim, né? Sei lá. Enfim, então chegou um momento que a minha mulher disse assim: tem umas coisas tão bonitas aqui, por que a gente não leva isso para a sala? Eu falei: para a sala? Você tem certeza? Você quer levar isso para a sala? Ela: eu acho bacana, acho legal, acho que tem coisas que podem ficar assim. E como tinha coisas que remetiam a registros do passado, da nossa história, da infância, da adolescência e tal, aí, beleza. E aí eu acabei aproveitando alguns equipamentos, alguns móveis prontos que eu já tinha, porque para mim estava em caráter de teste. Então eu tive o cuidado de levar esses móveis, acabei comprando mais um, esse móvel central ele não tinha, ela foi uma condição que ela colocou, ela falou, tem que ter um móvel, isso faz até um tempo, né? Começou provisório, ficou quase que em definitivo. E aí ela colocou duas condições. Tem que ter algumas coisas minhas que eu gosto, tipo louças, xícaras especiais e tal, taças, numa vitrine. Ok, uma vitrina, né, que é o correto. Então, beleza. Outra coisa, não pode ser iluminado com spots direcionáveis em trilho. Eu falei, pô, acabou comigo. Porque na minha cabeça eu estava livre para fazer a galeria na sala. Mas isso não foi possível, porque foi uma restrição, né, imposta pela minha cliente, de preferência. E aí eu tive que ir atrás de um recurso, né, achei que eu não ia conseguir minimamente tornar isso, dar destaque a isso. Então eu encontrei uma luminária que ela tem, cada bolinha dessa, digamos assim, ela permite uma regulagem de ângulo e de direcionamento. Foi o que me salvou. Então, tem um ponto só nesse espaço de refeição, nessa sala de jantar, e eu posso regular essas cabecinhas, essas bolinhas com dicróicas para os pontos. É claro que eu não tenho a eficiência, né, a anulação de determinadas sombras em determinados pontos, porque há uma restrição do equipamento. E aí, como profissional, como profissionais, e o próprio cliente, ele tem que ter ciência de que em algum momento pode acontecer uma restrição, algo que você não vai conseguir resolver para ele, de acordo com, inclusive, um requisito que ele venha colocar para você enquanto profissional, para que seu projeto funcione. Então, tem hora que não funciona bem. Para resolver alguns problemas, em alguns pontos, eu usei até espelhos. Né? Então, tem uns pontos que tem espelho, não sei se nessa imagem dá para perceber, mas tem uns pontos que eu tive que tirar partido de espelho para ressaltar algum detalhe que fica atrás da peça. Você imagina que tem um cara desses aí, um personagem desse, que carrega algo nas costas. Então, se ele está no nicho, eu não consigo ver. Então, eu preciso do recurso ou de um espelho, ou da iluminação, ou de um giro, ou de um posicionamento, ou de tudo junto, porque ele está condicionado em um nicho. Cada nicho desse tem uma porta de acrílico que foi confeccionada depois, porque essas estantes, elas não tinham, as estantes brancas não tinham porta, e eu precisava proteger as peças, né? Então, ela da poeira e tudo mais. Então, cada nicho desse ganha uma portinha de acrílico feita sob medida, com dobradiças de acrílico, porque eu não queria ferragem aparente, ia ficar muito feio, muito esquisito, cada peça dessa, cada nicho desse, branco com aquela peça metálica aparecendo, né? E esse conjunto foi coroado com essa máscara do predador em escala real, 1:1, né? Foi uma oportunidade que eu tive de comprar essa peça ficava apoiada, e eu tinha que convencer minha mulher de botar esse troféu de caça na parede e iluminar. Troféu de caça é ótimo. E aí eu esperei, aí a curiosidade da história, né? É legal os causos, já que eu sou colunista dos causos, né? Eu preciso pontuar essa história. Nunca que ela ia admitir, se eu dissesse para ela, olha, eu vou pegar essa máscara, esse capacete de predador e vou tacar na parede como troféu de caça. Nunca ela ia aceitar. Então ele era apoiado, dá essa opção, a base dele da opção de parede ou plano, né?
E aí eu esperei ela sair de casa, convidei 2 amigos e vamos nessa, vamos prender esse negócio na parede. Quando ela chegou em casa, o bicho estava lá, de laser aceso e tudo, já caçando alguém, e a luz em cima, eu até nessa foto, foi logo depois de um ajuste de limpeza, essa luminária para limpar, é um horror, mas enfim. E aí eu botei na parede e ela chegou em casa e olha daqui, olha dali, ela, ei, esse negócio não estava ali não, hein? Aí eu falei, pois é, né? Mas eu achei que ele tinha que estar ali, porque é tipo um troféu de caça. Eu falei, e aí? Ela, não, achei ótimo. Cara, que benção. Né? Então, tem esse tipo de coisa. Às vezes, aí foi minha mulher, mas podia ter surpreendido o cliente. Às vezes a gente tem solução, aí o fim dessa história é a gente, às vezes, encontrar no mercado a solução. O cliente colecionador, não necessariamente ele vai ter a grana para investir no móvel expositor. Talvez nem tanto na iluminação. Né? A gente viu um exemplo aí do Faustão, rolou nas redes outro dia desse. O Faustão foi ali comentado que ele estava na casa dele e mostrou uma grande estante, uma grande vitrina de exposição de carros em miniaturas, coisas relacionadas a esportes de luta, de corrida e tal. E o pessoal ficou encantado com aquela exposição, com aquela vitrina do Faustão. Legal, cara. As pessoas, às vezes, não entendem a importância disso, né? E é legal a gente ter isso valorizado, sim, né? Enquanto história, caos para contar. Né? Vamos dar uma olhada se tem mais imagens aqui, ó. Ó, esse aqui já é de um colega seu, né? Já tem um trabalho maior, que é feito muito próximo ao outro, que tem aquelas cúpulas também. Eu não sei se é vidro ou acrílico aí nesse caso. Mas ele já pensou de fazer um trabalho que já tenha uma luminária, já tem um foco de luz aí vindo de alguma forma de baixo para cima, né? Então, quiser falar alguma coisa aí, Leandro, nesse caso, nesse sentido, um colega seu que cedeu essas fotos, não foi? Sim, sim. Aí é do amigo Solano, que está aí, inclusive, assistindo a gente. Abraço, Solano. Valeu aí pelo envio das fotos. O Rogério, se estiver aí também, aproveito para agradecer, né? O Solano, ele tem esse cuidado de trabalhar essa valorização de efeito, né? Essa valorização cênica da peça. E como ele bem escreveu aí, ele também é um guarda-caixas. E aí, diga-se de passagem, a máscara a caixa daquela máscara que estava aí na foto, só a caixa mede 70 de altura por 60 de largura e 50 de profundidade. Você imagina guardar uma caixa desse tamanho? Eu tenho ela guardada aqui, né? Eu tenho um armário aqui no quarto de hóspede de uma profundidade louca, cheia de brinquedos, caixa dentro, enfim. Então, o Solano também é um guarda-caixa. Então, ele teve esse cuidado de montar um móvel que servisse, né, de plataforma para essas cúpulas e essas bases com esse efeito cênico de baixo para cima. Né? Eu estou chamando de efeito cênico, você me corrige, viu, Rodrigo, se eu estiver falando alguma besteira. E aí ele acabou tirando partido do uso de cores, dos spots RGB, né, que vão mudando ali uma cor, e aí vai uma incidência de cor diferente sobre a peça. E é legal você comentar depois sobre isso também. A gente sabe que o LED ainda não tem aquela eficiência de representação de cor e tudo mais, mas ele ainda gera, né, um mínimo desse efeito legal de se ver num módulo de exposição. Aí você falou sobre o tipo do material, nesse caso aí, eu até tenho também umas cúpulas dessas, acabou sendo um recurso utilizado por um amigo nosso, que tem uma revistaria, e a gente acabou adotando como expositor, né, para algumas peças nossas também. São placas de vidro temperado com conectores, e aí a gente monta e desmonta essas cúpulas com uma certa facilidade. Elas são mais práticas do que essas cúpulas de vidro, já vedadas com colagem UV e tudo mais. Então fica aí até uma outra dica, né, de recurso para quem vai fazer projeto, para quem vai montar suas cúpulas, né, de exposição, tanto protegem como permitem aí, né, a facilidade de desmontar no caso dessas que são divididas em placas de vidro temperado com conectores. São conectores e elas têm também uma proteção de quina para que a poeira não entre, porque fica um espaço entre uma placa de vidro e outra e a poeira pode entrar. Então, essa que está aí sendo apresentada para vocês, ela é uma cúpula vedada, né, uma cúpula com colagem UV, e aquelas outras com conector pretinho são as desmontáveis.
Uma base dessa preta, ela é feita de MDF, né? E acaba que você fica, você pode articular a tua coleção, você troca a peça que está sendo exposta, você tira, leva essa base com essa cúpula, vira uma luminária. Aquele que quer usar na cabeceira da cama, você tem uma luminária de mesa. Claro, você não vai fazer uma leitura com a iluminação dessa, né? Mas você fica com uma luminária de cabeceira bem interessante, com uma peça de colecionismo ali no teu lado, espalhado pela casa. Você falou de peças espalhadas pela casa inteira, e eu vi um vídeo de um cara uma vez que me deu uma ideia meio assim louca também, que eu curti, que era colocar uma peça que tem relação com o gelo dentro da geladeira ou do congelador. Achei legal pra caramba. Ele tinha um Mr. Freeze, uma peça bem bacana do Mr. Freeze, que é um inimigo do Batman, dentro da geladeira. Eu achei legal. Então, dependendo de quem é o teu cliente, dependendo de quem é que está fazendo, para quem você está fazendo o projeto, você não vai rir do cara, né? Você não vai fazer pouco. É uma ideia que ele teve, uma referência que ele teve, e você vai fazer da melhor maneira possível, né? Aí, nesse caso, é difícil até você fazer um grande móvel com várias portinholas e várias peças e tal, né? A minha recomendação aí para o amigo Solano é só repensar esse nicho de cima, né? Que acaba que ele atrapalha um pouquinho essa composição, enfim, né? Mas uma observação que eu faria. Acho que até para iluminar é complicado, né, Rodrigo? Só uma observação que faria aqui no caso, essa peça iluminada aqui do Batman é show de bola. Show de bola. Só acho que talvez faltou um pouco de luz na base. Onde vocês estão vendo aqui o meu mouse aqui passando aqui. Um pouco de iluminação na base. Porque assim, bacana de você ter uma exposição de uma obra iluminada é você fazer como num teatro, se é essa possibilidade. Você apagar toda a luz da sua casa e deixar somente a sua obra iluminada, como se fosse uma exposição de arte. Isso aí praticamente é uma obra de arte. Esse trabalho foi feito, quanto tempo foi desenvolvido para criar isso? Isso é praticamente como se fosse uma obra de arte, uma escultura, você colocar. Então a gente pode iluminar bem a escultura. Uma iluminação como essa aí do Batman ficou muito boa, de baixo para cima. Só que talvez há uma forma de pensar, de colocar uma outra, nem que seja uma pequena fita de LED embutida no móvel para a gente não ver ela, para iluminar esse contorno dessa base dele aqui, como muito parecido com essas outras obras aqui, ó. Né? Pensar numa forma de, eu não sei se a estrutura de madeira, né, que foi MDF, se não me engano, né, que foi colocado, de talvez a possibilidade de colocar uma pequena luma, pequena fita de LED assimétrica ou de baixo para cima, que você consiga iluminar e dar esse contorno, porque tem alguns elementos dessas figuras que eu não consigo enxergar, quer dizer, não consegue ver direito, né? Como por exemplo o centro aqui onde estão essas pedras. Um ideal, gente, numa coleção é a gente sempre trabalhar com cores neutras ou cores quentes nesse caso, tá bom? Se a gente começar a participar, trabalhar com cores frias, primeiro que o objeto vai perder e ficar um pouco meio assim, vamos dizer uma palavra chula, xoxo, aquela coisa meio xoxa, meio sem graça. E essas peças de coleções são extremamente coloridas, extremamente muitos detalhes, e não são peças baratas, tá? Um objeto como desse aí, ó, que é do Hulk, o Hulk Homem de Ferro, né? Que ele tá com a roupa do Homem de Ferro do Hulk. Aí é a Hulkbuster com os Vingadores. Essa peça não é uma peça barata para gente colocar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, no lado esquerdo, eu não sei essas lâmpadas são RGB, se elas trocam de cores, né? Mas essa peça do lado esquerdo, que está num tom rosa, pela foto, ela não é tão interessante. Quando eu olho os objetos do lado direito, os objetos que estão iluminados do lado direito, eu consigo ver toda a forma e a cor delas. Quando eu vejo os objetos do lado esquerdo, eu já não consigo ver todas as formas. Um exemplo que a gente pode ver muito claro aí é no Hulkbuster, colocado no meio. Tá vendo que nós temos dois tipos de fonte de luz projetados para ele. Aqui está do lado direito, eu consigo ver o detalhe das armaduras dele, que tem um tom dourado e vermelho. Do meu lado esquerdo, eu não consigo ver esse tom dourado, tá uma outra cor, tá tudo vermelho. Porque aí já vai trabalhar a questão de reflexão de cores, entendeu? Como é que essas cores vão refletir? Nós enxergamos por luminância, tá? Que é o que nós temos 4 fatores na questão da iluminação: fluxo luminoso, iluminação em todos os sentidos, intensidade luminosa, quando eu tenho quanto tem de luz naquele trecho daquele fluxo luminoso, a iluminância, que é a projeção de luz, e a luminância, que é o que reflete a luz. O que nós enxergamos é reflexão. Então, se eu tenho um objeto como esse aqui, que ele está refletindo uma luz aqui, então é bom colocar uma cor mais neutra possível para a gente conseguir ver esses objetos, né? Então,
Eu não sei se é de propósito colocado uma cor mais quente do lado direito ou colocado um LED colorido do lado esquerdo. Eu não sei qual foi a proposta para colocar. Mas seria interessante deixar neutro, né? E se possível colocar mais uma cor colocada aí na parte de baixo, em cima de baixo desse objeto. Entendeu? Como o Ideias Ware está comentando, provavelmente é um problema de driver. Pode ser, talvez sejam isso, né? Eu não vou falar nada. Pode ser que eu não conheço ele, não conheço essa peça que ele colocou, mas talvez seja um problema desse, né? Para a gente trabalhar. Mas de qualquer forma, tenta pensar num outro tipo de fonte de luz de baixo para cima. Agora dessas aqui, ó, eu achei muito melhor essa luminária que tem com esse formato do Batman aqui, por causa dessas quinas, ficou um detalhe mais requintado do que esse formato colocado aqui que tem essas quinas, né? Talvez até ele pensar futuramente colocar o mesmo formato. Porque nesse que está aqui, ó, se eu estou num ângulo mais de lado, eu consigo ver por essa quina, consigo ver melhor o desenho do Batman. Nessa outra aqui, a quina atrapalha um pouco, né? Essa lateral que está aqui, ó, parece que tem uma coisa de acrílico ou metal que está deixando não conseguir ver direito esses objetos. Mas de qualquer forma, essa coleção dele é espetacular, viu, gente? Isso eu vou te falar. Tem gente que rasgaria o pulso só para ter esses objetos. Eu acho que seria um. Porque assim, toda vez que eu vou em São Paulo, eu vou na Avenida Paulista, subo ela até lá em cima, e lá no final dela, lá em cima, à esquerda, tem um lugar que tem só desses act figures. É só uma loja que vende isso. Toda vez eu vou lá, mas eu vou só para namorar, porque são objetos caros, né? Eu fico lá olhando, tem uns lá em tamanho natural mesmo, 1,80 m, 1,60 m de objetos, 2 metros de altura lá. Objeto para qualquer tamanho. Com certeza uma dessas peças talvez tenha sido comprado lá, adquirido lá, que é um local muito, 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 muito bacana para você trabalhar, tá? Nessas coleções que a gente viu aqui, a gente viu coleções de colecionadores de objetos, mas tem outras opções de outros tipos de coleção. Essas em específicos aqui, foi até pessoas, colunistas da nossa revista, que mandou pra gente. Essa aqui em específico, deixa eu dar uma olhada aqui, quem mandou aqui foi a Rosana. A Rosana que mandou pra gente dessa peça, dessa coleção dela de objetos, tá vendo? A gente pode fazer uma observação aqui, que como são objetos que tem bastante cor, então a gente tentar colocar um tipo de luz em cima dele que dê uma boa reflexão de cor, a gente consiga ver melhor esses objetos. A gente tem um vermelho, a gente tem um amarelo, tem um azul, tem um branco, tem até uma cadeira líquida, cadeira preta, tem uma cor, e vindo sempre, se possível, nesse caso aqui, de cima para baixo. Vamos lá, se você tem objetos em um plano único, a gente pode trabalhar com ela a luz de baixo para cima. Bacana. Agora eu tenho disposição de objetos em dois planos. O plano da frente e o plano do fundo. Aqui nesse caso, eu vou ter que pensar numa luz vindo por cima. Porque se eu pensar numa luz vindo por baixo, os objetos que estão na frente vão me provocar sombra lá no fundo. Entendeu? Então seria interessante pensar dessa distribuição dessa luz vir para uma outra forma, em um outro sentido, para a gente poder visualizar. Tá ok? Essa aqui, acho que é da Rosana também, se não me engano. É da Rosana também. Que é uma coisa bacana para a gente falar sobre obras de arte, tá? Quadros, molduras para a gente trabalhar. Nesse caso, se a gente fosse pensar na iluminação, acredito, ela até mesmo falou por um relato para a gente, que ela mesma pinta essas obras, são pinturas dela, tá? Ela produz essas obras de arte e daí ela distribui na parede, então possivelmente isso vai se modificando com o período. Então, para uma iluminação como essa colocada aqui assim na parede, a gente pode pensar de duas formas. Pode colocar uma luz que venha assimétrica, trabalhando na parede fora a fora, ou pensar em pontos de luz direcionados para esses quadros. Só quando você fala em pontos de luz, aí você vai ter um problema que as luminárias que você tem no mercado, com as lâmpadas, ela tem um grau definido. Então, se eu venho com uma lâmpada, uma fonte de luz que vai me iluminar aquele primeiro quadro do lado esquerdo, completo, quadradinho, aqueles tons dourados e tons vermelhos, eu achei uma luminária, mas a maioria das luminárias, as lâmpadas que nós temos no mercado hoje, ela vai te fazer uma luz circular. Então eu vou conseguir iluminar, mas eu vou ter uma sobra de luz. Agora, se você é perfeccionista, ou nesse caso a gente começa a trabalhar pensando voltado para uma galeria de arte, aí nós já temos refletores no mercado como mini elipsoidais, em que você consegue fazer o recorte da luz. Eu posso recortar somente o quadro, tá? E para fazer iluminação de obra de arte, ainda mais residencial, procure sempre usar lâmpadas de LED, tá? Ah, mas o LED pode modificar a cor? Hoje você tem LEDs no mercado com uma reprodução de cor quase a 100. Tem uns que chegam a 95, 96. É mais caro, é mais difícil de achar, mas preza pela qualidade. Se você trabalhar com outro tipo de fonte de luz, como antigamente nós tínhamos as lâmpadas halógenas, o pessoal usava muito e ia colocar as dicróica, né? Adorava colocar dicróica
o teto de fora a fora para iluminar, só que você queima a obra de arte. Você danifica ela muito, essa obra de arte, tá? Qualquer fonte de luz, gente, ela emite calor. Nós temos as incandescentes, fluorescentes, halógenas. A halógena emite muito calor. E olha o seguinte, uma exposição dessa aqui na sua casa, residência, você pode colocar, talvez, conforme for o caso, até lâmpadas de vapor metálico, com uma intensidade de uma luz mais baixa. Ela gasta um pouco mais de energia, é um pouco mais barata que um LED direcionado. Só que tem uma coisa, a gente brinca com essa iluminação de quadros, como até a iluminação colocada esses dioramas, a gente pode falar nisso também, dioramas são espaços, por exemplo, você tem um action figure, um boneco colocado, e pensa um cenário para esse boneco, entre aspas, ficar inserido ali no caso. Você pode trabalhar com um tipo de iluminação nesses objetos aqui. Acho que eu até me perdi aqui no caso. A Rosana falando, ó, quando eu tiver dinheiro eu penso em trilho para poder mexer os quadros expostos de ordem com eles. Boa também, Rosana, é uma boa também. Você tem essa possibilidade de ter trilhos para você movimentar. O bacana de trilhos é o quê? Se eu tenho uma fonte de luz que ela está me iluminando aquele quadro ali a uma certa distância, não, vamos imaginar, aquele quadro roxo ali, uma lâmpada num trilho roxo naquele ponto ali, está me dando o tamanho do quadro certinho. Vamos supor que eu vou trocar aquele quadro e vou colocar um outro quadro maior. Eu posso, às vezes, aproveitar a mesma lâmpada. Claro que se eu colocar outra lâmpada com um quadro bem maior que essa mesma lâmpada, o quadro vai ficar escuro nas laterais. Uma solução para isso, não seria o ideal, mas é uma solução, com um trilho, é você locomover essa lâmpada de local. Ela andar um pouco mais para o lado. E quando ela afasta mais os objetos, eu consigo uma amplitude maior dessa obra minha. Lembrando para a gente tomar cuidado, como eu mostrei lá naquelas imagens lá no começo. Se eu tenho um quadro, eu tenho uma luz que vem no ângulo, vem numa lateral aqui, ela pode, dependendo do brilho, dar uma reflexão. Então, dependendo do ângulo onde a pessoa está olhando aquele quadro, pode ter um brilho, entendeu? Então a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido. O ideal era uma lâmpada nova para esse quadro, porque você pode pegar uma lâmpada com um grau mais fechado ou um grau mais aberto. Mas aí a gente tem que ver também a questão do cliente, a disponibilidade dele, questão financeira, se é possível isso ou não, se ele vai trocar tanto o quadro assim, entendeu? Às vezes não vai trocar o quadro. Coloca lá um quadro lá, sabe-se lá quando que ele vai ter a possibilidade de trocar esse quadro, sabe? Vamos dar uma olhada em outros aqui. Ah, esse aqui já foi a Márcia, né? Acho que foi a Márcia que passou pra gente numa coleção dela, que é uma coleção de terrários que ela mandou pra gente, colocado nesse espaço. Gente, plantas, é uma delícia ter o cuidado disso. Eu tenho algumas aqui em casa, eu tenho no meu quintal, eu trabalho com plantas. Aí a gente começa a misturar uma coisa de coleção com paisagismo, né? Nesse sentido. Tente trabalhar com cores neutras, tá? Talvez um pouco de cor quente. Aqui nesse caso, nesse móvel dela aqui, desse jeito, o ideal é ver uma lâmpada de cima, tá? Colocar ela do teto, um grau mais fechado, tá? Um ângulo mais fechado, reprodução de cor neutra, talvez um pouco de cor quente, pra gente colocar e dar uma esquentada, mas esses móveis já são bem quentes. Então talvez com uma cor neutra entrar em balanço com essa cor quente nossa, a gente consegue um volume, né? A gente consegue, vamos dizer assim, um movimento nesse espaço. Então se eu tenho um móvel com uma cor mais quente com essa madeira, eu posso ver uma cor neutra iluminando ela. Agora lembrando, claro, para iluminar ela uniforme de fora a fora, a gente tem que pegar esse espaço aí comprido, dividir em quadrados menores, aí a gente procuraria jogar numa forma trigonométrica, que é a gente quer subir quantos graus, vai ter esse aí, que é 2 vezes o arco tangente vezes o raio dividido pela distância. Isso é uma fórmula mais complexa. Que aí você pega e descobre o grau de abertura. Se eu descobrir o grau de abertura no canto esquerdo de cá, que ela vai me iluminar essas 3 molduras colocadas aqui, esses 4 terrários nesse canto aqui, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e posso colocar mais 2 luminárias, eu vou conseguir iluminar essa obra minha, esse espaço meu, de fora a fora, para a gente trabalhar. Aqui um outro detalhe das obras dela também, que a gente só mostrou a coleção fora do local, que ela deve ter só juntado para poder tirar uma foto, né, que eu acho que não vai deixar assim bem, deixar dessa forma distribuída pelo espaço, né? Essa aqui, que está aparecendo agora, já é a minha coleção. A gente falou do Neandro. Agora eu vou mostrar um pouquinho da minha, que eu fiz, que eu tenho, que eu sou aficionado por filmes, né? E ao contrário do que a coleção do Neandro, tá vendo que ali dentro da minha coleção eu tenho alguns bonecos, por assim dizer. Na verdade são objetos, nós chamamos de gift sets, quando você compra um filme em especial, né? Então são edições especiais que você compra e ele vem com filme, com tudo ele. Então ali tem a cabeça do Predador, do Exterminador do Futuro, todos esses objetos aí eu comprei numa edição especial.
Claro que quando eu comprei, hoje eu não compro tantos objetos sempre porque o preço é muito alto e você é muito difícil de achar hoje no mercado. Isso foi muito bacana, eu comprei esse objeto há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando o nosso dólar estava mais em conta e você tinha mais facilidade de importar um produto, tá? Porque esses produtos são praticamente todos importados. Quer falar alguma coisa, Leandro? Não, você falou da história do dólar, né? A gente passou pelo tempo das vacas gordas que a gente podia enriquecer a coleção com maior facilidade, né? Hoje está mais difícil, né? E eu sei que você vai acabar comentando, mas o que eu acho legal, o meu medo de comentar agora é só para não esquecer, tá? É que você tenha o cuidado de iluminar com recursos diferentes e tal, e o LED, quando você colocou dentro, ele ilumina de frente para trás, não pelo fundo, do fundo para frente, que é um problema, porque as pessoas iluminam, a pessoa que não conhece, não domina, ela acaba iluminando de trás para frente, gera uma área de sombra e um ofuscamento até às vezes, porque quando é fita, a fita fica de frente, você vê as bolinhas e tal. Então, é complicado. Do jeito que você preparou essa iluminação, e você vai mostrar aí, claro, né, com mais detalhes, teve esse cuidado de não iluminar de trás para frente. A gente vê isso até em loja, cara, a iluminação que vem do fundo do nicho para frente mata o produto. Então, aproveitando, levando para uma questão outra, né, o projeto isso dá até uma outra live, né, a iluminação do produto, a iluminação do que tem que ser vendido, você imagina, o cara tem que se encantar com a peça na loja, tem que comprar, independente de ser de colecionismo ou não. Aquilo tem que se vender sozinho, tem que encantar. A pessoa vai chegar em casa, vai ver que não tem aquele mesmo brilho, aquele glamour, vai querer aquilo dentro de casa também, dependendo do que é. Mas essa coisa de gerar sombra na frente, um efeito de ofuscamento, é muito ruim. Aqui nesse caso aqui, eu fiz ela em módulos, tá? Como é que eu falo a questão de módulos? Ele é um conjunto, essas 4 portas colocadas aqui, ó, normalmente essa porta abre no meio, aqui não abre no meio. Quando eu desenhei ela a primeira vez, eu fui para um apartamento onde eu morava. Então eu coloquei no encaixe certo. Mas eu trabalhei, isso foi um projeto meu para achar um marceneiro. Para poder fazer isso aí foi um saco, porque nenhum marceneiro queria encarar isso aí, porque na verdade eu tinha que construir junto com ele, porque a iluminação foi eu que coloquei. Eu mesmo fui lá e passei os fios, passei a fita de LED, instalei tudo dentro dela no caso. Eu trabalhei, quando eu fui construir, pensei nela, a gente pensou em módulos, né? Essas portas aqui é um módulo, aqui é outro módulo, aqui embaixo, na verdade nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, aqui embaixo, esses dois aqui é um módulo só. Foi pensado de uma forma em que eu pudesse desmontar e montar em outro local, tanto que a estante inicialmente ela era mais comprida e eu tinha vãos no meio, né? Quando eu mudei para uma casa aqui agora, o espaço de colocar ela no corredor ela é menor. Aí, uma outra adaptação foi feita, como é que eu pensei dentro dela? Em cada prateleira dessa aqui, eu tenho uma fita de LED, na verdade são módulos de LED colocado embaixo e módulos de LED colocado em cima, tá? Todos os LEDs são 12 volts. Então, quando eu estava na construção colocando aqui dentro, nessa porta aqui, ó, essas prateleiras têm 40 centímetros de profundidade, tá? Cada prateleira dessa tem 40 centímetros, porque se fosse mais estreito que isso, ela não teria estabilidade para poder ficar em pé. Então tem 40 centímetros, tem a base dela aqui embaixo, e atrás dos filmes aqui, eu aproximei os filmes para a gente ver, atrás do filme está a fonte. A fonte de 12 volts está colocada ali atrás. Então toda essa iluminação, eu passei por toda dela, os cabos, e distribuí na fonte. E ao lado aqui, ó, lado esquerdo dela tem um interruptor. Então esse interruptor é onde eu acendo e apago toda a iluminação dela. Então nesse caso, eu tenho uma iluminação em cima e embaixo, e tem lá em cima também para iluminar os objetos que são colocados lá em cima. Essa cabeça aqui do predador, ela foi pensada de uma forma diferente do que estava lá do Neandro. Ela é só para colocar numa base. E ela é quase 40 centímetros de profundidade. Então a gente vê um problema de luz nela aqui, porque a luz está debaixo dela, não está iluminando ela direito. Porque ela tem muita profundidade. Os outros objetos são mais estreitos, então poderia colocar de uma forma que não atrapalharia. Mas essa cabeça aqui ficou escura por causa desse sentido, por causa dessa profundidade que a gente colocou aqui, tá? Eu já fiz ela de 2 modelos diferentes. A primeira vez que eu montei ela tinha uma fita de LED RGB que eu trocava a cor dela. Eu tinha um controle remoto e eu trocava a cor. Se eu fizesse uma festa, alguma coisa, eu poderia colocar, virou uma coisa bem
cenográfica nesse sentido. Mas nesse caso aqui eu coloquei uma luz. Aí na verdade temos dois tipos de luz. Nós temos uma luz que está colocada dentro da estante. Essa porta, ela foi pensada nessa espessura aqui mesmo. É tudo vidro, tá, gente? Essa estante é toda de vidro, ela. Todas aqui são vidros, não é acrílico, é vidro aqui dentro mesmo. Tem os meus puxadores e ela foi pensada com essa espessura porque dentro da estante eu fiz um rasgo, mandei fazer um rasgo de madeira que eu coloquei essa fita de LED lá dentro. Então mesmo que eu venha aqui e abra essa estante, eu não tenho uma luz projetada para mim. Tá? Não vai dar ofuscamento. Mas essa beirada aqui, principalmente na parte mais baixa, é para a gente não ver a fonte de LED, não ver a luz. Tá? Que é um bom projeto de iluminação é você não ver de onde está vindo a iluminação, de onde está vindo a fonte de luz. Então quando a gente olha para uma estante dessa, a gente não vê. Eu não consigo enxergar. Né? Eu sei que está vindo uma luz. Né? De algum ponto aqui está vindo uma iluminação. Mas é esconder ela, como aqui em cima, aqui eu coloquei apoiada para ela esconder de um ponto lá para cima no caso, né? Aqui, ó, já foi de uma colega nossa também, lá do grupo Nosso Design Interiores, que mandou foi, deixa eu só confirmar aqui, a Márcia que mandou pra gente, né? Mandou essa coleção nossa aqui. Olha, a coleção que ela colocou de molduras aqui na parede. E aqui embaixo, se não me engano, são livros, né? Olha aqui, são edições de design de interiores. Não é isso? Se ela tiver online, puder confirmar isso pra gente aqui, de revistas. Claro que ela colocou aqui no piso pra gente dar uma visualizada, mas aquela distribuição na parede ali lembra muito o que a gente falou lá no começo da live. Uma luz uniforme, homogênea para iluminar de fora a fora. E pelo que sim, é uma visão minha que parece que essa parede é bem mutante, ela é bem performática. Então a gente tem uma mutação dela. Quando eu falo mutação, é que toda vez que você for lá, talvez tenha um desenho diferente, uma forma diferente. São objetos que a gente pode tirar e colocar. Então a gente pode colocar uma luz uniforme, banhar essa parede de fora a fora, ela no caso, né? Poder fazer. Bem, das coleções que nós tínhamos, Leandro, eram essas aqui que a gente recebeu, para a gente conversar, para a gente dialogar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente tem, assim, diversas coleções. A gente viu de coleções pessoais nossas, né, que eu e o Leandro tivemos, fora de outros colegas que mandaram pra gente. A gente pode até pensar num futuro próximo, um outro futuro, fazer novamente, mas com outros temas, outras coleções nesse sentido. A gente pode ver o quê? Que esses objetos, gente, para nós, olhando aqui, talvez não tenham um valor, mas para o colecionador, vale ouro. Vale ouro. A minha estante mesmo, meu projeto da minha estante, eu demorei para fazer ela, porque eu juntei uma grana. Ela não foi barata, foi um projeto mesmo colocado. Primeiro que eu tive que achar um marceneiro que aceitasse fazer o que eu queria fazer, no caso, né? E a iluminação elétrica da estante, eu procurei 3 eletricistas, nenhum dos 3 topava fazer, que estava com medo de fazer, que não tinha feito igual, entendeu? Eu mesmo tive que fazer, acompanhar, fui lá, ajudei, fui ele serrando a madeira, trouxe para cá, eu serrei, estava tudo junto, colocando, instalei ela e testei. Hoje, quase todo dia à noite, uma vez, todo dia eu acendo ela. Eu vou lá, olho para ela olha para mim, dou uma namorada, assim, tá, vou trocar esse filme aqui. Não sei quantas vezes já troquei com esses objetos de lugares, já não sei quantos. Na verdade, não cabe mais na estante. Eu tenho objetos espalhados aqui. Esse aqui, por exemplo, que está no meu escritório aqui todo dia, ó, né? Ele está aqui de frente para mim, aqui é meu companheiro aqui, ó. De vez em quando eu até uso ele, quando eu vou começar uma aula, deixo ele aqui na frente do computador para receber aqui os alunos aqui, ó. Então acaba que eu tenho os objetos espalhados pela casa aqui, de fora a fora, né? Leandro, você quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu queria reforçar, né, esse processo aí de como é que a gente pensa esse espaço que vai acondicionar uma coleção. Eu queria muito que todo mundo se agarrasse na questão da história ser contada. Olha aí, cara, eu tenho um parecido. O meu é um pouquinho maior, da Grow, você que curte aí filme e de repente é uma coisa dos anos 80, eu tenho um que é da Grow ainda. Enfim. Então, tudo tem uma história. Aí é que está o grande barato. Ó. Seja você uma pessoa que é um colecionador, seja você que é uma pessoa das artes, da obra bidimensional, da obra tridimensional, não importa. Seja você o cliente, seja você o profissional. A história do outro é o ponto de partida, sempre. Então, ele vai ter uma história para te contar sobre o colecionismo dele. Ouça. Se você é o colecionador, valorize essa história que você tem para contar, não importa o resto, porque o valor, quem vai atribuir a isso tudo é você, não é o outro. Então, faça questão. Eu sou um colecionador, uma pessoa comum, chamei um cara para alguém para fazer o projeto para mim e ele passou por cima da minha história. Não é esse que vai fazer para você, então.
porque ele tem que se prender à sua história. O que você tem? Partindo da história, o que você tem para expor? O que é o teu colecionismo? O que é exatamente o teu foco, se é que você tem, para vocês terem uma ideia. Uma coisa é eu expor um boneco, uma escultura, um quadro, dependendo do tamanho, seja lá como for. Outra coisa é eu expor uma miniatura de um carro, como eu disse aqui, a exposição lá do Faustão, ela tem muito da miniatura de carros. Então, dependendo do posicionamento, eu não vejo mais o carro. Se é uma prateleira de vidro, eu vou ver a base do carro. Eu não tenho os detalhes que são interessantes de ser vistos na base de uma miniatura de carro. Tem que ver o carro, a carroceria. A não ser que ele tenha um detalhe por baixo, eu posso até fazer como carro de verdade, exposição, inclino, boto um espelho embaixo para que a pessoa veja como é o carro por baixo. Se ele tem uma numeração, tem que ir numerado. Essa minha máscara aqui, esse capacete do Predador, sei lá, tem só, se eu não me engano, 500 ou 1.000 no mundo. Então, dependendo do que é, vale muito a pena você ter esse registro, essa informação, para você saber dimensão, como vai expor, onde vai expor, o tipo do móvel, a profundidade. O Rodrigo, para fazer o móvel dele lá, ele calculou com base no tamanho do DVD, e aí ele lembrou, putz, eu tenho um boxe aqui que ele tem 40 centímetros de profundidade, com uma coleção de 20 temporadas de uma série. Então ele vai pensar no DVD, pura e simplesmente, que vai estar alinhado lado a lado, como um box, e a peça que tem referência, que traz a relação com aquela série, com aquele filme. A mesma coisa uma pessoa que tem esculturas, obras de arte, né? Qual a largura de uma base, profundidade de uma base, qual a altura, como é que vai ser protegida, como é que vai ser iluminada. Não adianta eu dizer que aquele artista ele trabalha com um detalhe de escultura tal, se eu não tenho a luz incidindo, valorizando aquele detalhe daquela peça, daquela escultura. Então, o iluminar, o montar um espaço de fruição de peças de colecionismo não é qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa para o colecionador, porque tem um colecionador que faz pouco caso, inclusive. Eu vou botar essas peças aqui porque é para mim. Aí tudo bem. É só para você, é só pelo ter, é uma coisa. Agora, é o ter somado à emoção, à afetividade, à história, a um contexto, a uma situação e tal, é outra coisa. Você não consegue, chame um profissional, né, se você é uma pessoa comum. Se você é um profissional e não valorizava antes, valorize, porque talvez aquela pessoa não saiba nem o que ela tem de valor. Já tive cliente assim, pô, Leandro, eu nem sabia que isso aí tinha esse valor assim. Cara, o quadro de mamãe ficou tão bom aí, eu não fazia ideia de que isso ia ficar assim. Olha, aquele quadro ali de Cristo, parece que ele está me chamando. Eu nem sabia que ia ficar assim, porque agora ele está numa posição com a iluminação correta e tal. Esse é o grande barato, né? Esse nosso papo aqui é para instigar, é para fazer com que você reflita sobre isso mesmo, para cutucar, né? E dentro desse contexto novo de vida diferente, uma nova vida na casa, uma nova relação com a casa. E talvez você tenha peças de colecionismo até no seu escritório. Tem gente que tem disso, né? Curiosamente, eu fui uma vez no meu cardiologista, a primeira vez que eu fui no meu cardiologista, ele tinha uma imagem de um orixá. Aí eu tentando fazer a leitura do espaço, né? Porque a gente que é do design de interiores, a gente tem essa mania de ficar prestando atenção, olhando tudo que está em volta na casa da pessoa, no consultório, na loja e tal. E aí eu vi um orixá, aquilo me chamou a atenção. Pô, engraçado. Esse doutor, será que ele é da Umbanda? Será que ele é do Candomblé? Como é que é essa história? Na segunda consulta, quando eu fui levar o resultado de exame, tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu vou ter que perguntar, porque eu sou curioso, né? Falei, doutor, o senhor é muito religioso, né? Muito católico? Ele sou, até tirei uma imagem que estava aqui, do negócio do orixá, porque aquilo eu ganhei e não queria fazer uma desfeita com um paciente meu. Às vezes a gente traça assim, um perfil sem ouvir antes. É legal a gente ouvir que história que o outro tem que contar para você. Era isso, né? A gente se deixar, são três coisas que a gente gosta muito aqui, que é a iluminação, que está dentro do design de interiores, e o colecionismo. A gente podia falar aqui, como diria o Capitão América, um dia inteiro, né? Mas a gente tem, né, em alguma hora a gente tem que parar. Com certeza, sim. Eu acho que agora a gente está chegando meio que no final da nossa live aqui sobre isso. Já estamos com
deixa eu ver aqui, quase 1h30 ou mais aqui de transmissão. Estamos com 1h e 18 minutos de transmissão. Já tem muito assunto, muita coisa aqui. Eu queria agradecer todo mundo aí que está aqui presente, para estar participando. Na verdade, até essa live aqui, o convite foi o Neandro que convidou. Oi, vamos fazer uma coisa sobre isso e tal, sobre colecionadores. Vamos fazer assim, a gente pode talvez futuramente voltar com mais possibilidade disso. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui presente, quem entrou, quem participou por aqui. Lembrando que essa live vai ficar aqui no canal do YouTube da revista Design Interiores Brasil, tá? Tem o nosso site, designinterioresbr.design, você pode entrar lá, pegar a nossa revista, que é totalmente gratuita, tem muita coisa bacana lá. Vai sair outra matéria agora em julho, outra revista já está preparando. O Paulo lá, coitado, tá louco lá, pegando os textos, artistas, montando a revista, porque somos todos colaboradores, né? Eu, por exemplo, sou colunista, fico na parte do YouTube, o Nean tá na parte aqui, ajudando com a gente com as matérias, então todo mundo se contribuindo nesse sentido, entendeu? Então, assim, gente, muito obrigado por estar aqui presente. Ele vai ficar online. Como o Paulo disse agora mais cedo, a live que teria amanhã à noite foi transferida para quinta-feira da semana que vem. Então aguarda a gente. Mais novidades que acontecer, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Design Interiores Brasil. A gente tem praticamente novidade todo dia lá, não só sobre as lives, sobre várias ações que a gente estava fazendo. E a gente teve uma reunião ontem, então tem muita coisa bacana que vai chegar para todo mundo aí, tá bom? Ó, queria agradecer a todo mundo, adorei, muito obrigado a todo mundo que está aqui presente aqui. Neandro, foi massa tá essa conversa nossa aqui, viu? Valeu muito. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Um abraço imenso. Valeu, galera. Até mais, hein? Até mais. Tchau. Pronto.